Boa noite a todos os meus irmãos de todo o Paraná. Um prazer estar aqui com todos os irmãos. Hoje retomamos o ciclo de palestra Cultura e Ensino Maçônico de Qualidade. Hoje teremos a apresentação do nosso palestrante, Daniel Point, que vai falar sobre o tema ODS, os desafios contemporâneos da maçonaria. Estamos presentes com o grão-mestre, eminente grão-mestre Luiz Mário Luqueta, e o poderoso grande secretário de Educação, Paulo Socha. Passo a palavra, então, para o nosso eminente para fazer suas considerações iniciais. Boa noite, Clemente. Boa noite, Daniel. Boa noite, Paulo Socha. Boa noite a todos meus irmãos e família maçônica, cunhadas, sobrinhos e sobrinhas que estejam conosco. É uma alegria estar novamente com vocês nesse trabalho de educação continuada do GOB, com que a Secretaria de Educação e Cultura do GOB está fazendo um atendimento ao chamado de irmãos de levar conhecimento aí a respeito da nossa ordem, do nosso grande Oriente do Brasil e dos assuntos tão relevantes que envolvem toda a nossa sociedade. Boas-vindas ao irmão Daniel, palestrante que hoje se dispõe a dividir conhecimento com todos nós. Em nome do irmão José Edson, nosso grão-mestre adjunto, boas-vindas a todos os irmãos e gratidão aos irmãos Paulo Socha e Clemente pelo trabalho que vem fazendo junto à Secretaria de Educação e Cultura do GOB. Muito obrigado a todos e vamos a uma excelente aula, com certeza, agora. Obrigado. Obrigado, eminente, pelas suas considerações. Irmão Paulo Socha, tens a palavra. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, eminente. Boa noite, Clemente. Meu querido irmão Daniel Poit. Com muito prazer que vamos ouvi-lo em mais uma jornada de palestras aí da Grande Secretaria de Educação e Cultura, com o tema maçônico que nos importa, sobretudo, pela conexão com essas causas importantes aí do mundo moderno, né? A gente falar dos problemas contemporâneos também nos aproxima daquilo que a maçonaria pode contribuir ou aquilo que ela pode fazer para melhorar, no seu pequeno papel, né? Melhorar essa nossa sociedade. Portanto, estamos bastante ansiosos aí, irmão Daniel. Uma boa palestra e vamos trazer bastante perguntas sobre o tema. Bom. Obrigado, irmão Paulo. Aproveito a oportunidade também para convidar todos os irmãos, né? Nesse final de semana próximo que virá, teremos o ERAC da região do Norte Novo. Todos estão convidados a participarem. É só fazer a inscrição, seguindo os links que estão distribuídos pela área da comunicação. Então, agora vamos apresentar nosso palestrante, né? O nome do palestrante é Rodrigues Point, obreiro da Augusta e respeitável loja simbólica Harmonia, Amor e Concórdia, do Oriente de Curitiba. Ele é economista, professor de pós-graduação da UFTR, da FIEP e IEL, né? Uninter, UEPG e UNIU. Também atua como consultor de economia e gestão e é conselheiro do Conselho de Economia do Paraná, Corecon do Paraná. Então, irmão Daniel, hoje agradecemos aí sua disponibilidade e vamos à obra aí. Fique à vontade. Boa palestra. Legal, obrigado. Inicialmente, saudar na pessoa do eminente grão-mestre Luiz Mário Luqueta, saudar todos os irmãos maçons que estejam nos acompanhando. Irmão Clemente, parabéns por organizar um evento tão relevante e que vem contemplar aquela demanda que os irmãos manifestaram na jornada de planejamento sobre mais formação e mais informação que seja relevante, que seja pertinente à prática maçônica. Irmão Paulo Socha, parabéns pela forma segura, gentil, construtiva, com que conduz a Grande Secretaria de Educação. É um prazer podermos trabalhar juntos lá nos nossos grupos de trabalho e contem sempre com a minha colaboração naquilo que tiver ao meu alcance, sem dúvida nenhuma. E a todos que estão aí acompanhando, eu quero dar um caloroso boa noite, dizer que eu fico muito feliz que as pessoas muitas vezes abram mão de outras prioridades, de outras demandas, e dediquem um tempo a ouvir, participar e discutir sobre questões atuais, principalmente no caso de hoje, nós vamos falar sobre os ODS, basicamente, e com isso se dispõe a aprender um pouco mais.
Então, o tempo que nós investimos no aprendizado certamente é o tempo mais valioso que nós temos. Então, meu boa noite a todos, o meu agradecimento por dedicarem parte do seu tempo a participarem deste evento. Bem, eu gostaria de fazer assim, algumas provocações rápidas, né? Muito se associa à questão dos ODS, e eu percebi isso até numa outra fala que eu fiz para uma outra instituição, se associa com um pensamento político de esquerda, como se fosse uma agenda ou uma demanda dos partidos ou dos grupos políticos que têm a chamada tendência à esquerda, que é uma questão que eu não pretendo discutir, a ideia não é abrir essa questão. Mas o que eu pergunto é assim, supondo que você só tivesse com toda a riqueza, todo o dinheiro, tudo que você ganha, todo o produto do seu trabalho, do seu esforço, das heranças que você possa ter tido durante a vida, só pudesse ser aplicado para você morar em uma casa, como você cuidaria dessa casa? Essa é a pergunta. Então, vejam, essa pergunta se aplica à nossa realidade em relação ao planeta em que nós vivemos. Nós vivemos num planeta, ele é único, nós não temos outro planeta. O professor Inácio Sachs, que é um grande pesquisador, um brilhante economista reconhecido mundialmente, nascido na Polônia, formado na França, mas que vive no Brasil desde os anos 50, e trabalha e dirigiu por muito tempo no Centro de Altos Estudos da USP, tem muitas publicações a respeito. Ele cunhou há algum tempo uma expressão que eu achei admirável, de tão simples. Ele diz que cada um de nós somos geonautas. Ele importa essa expressão da ideia do astronauta, que é aquele que navega entre os astros, né? E tem a responsabilidade de se dirigir com segurança de volta ao planeta, à sua casa. Então, nós somos geonautas nesse sentido. Cada um de nós é responsável por dirigir esse planeta, por trazer esse planeta em segurança, né? Oferecer segurança aos que estão a bordo dele, que somos todos nós, os nossos filhos e, como se ouve muito frequentemente, as gerações futuras também. Então, essa é uma primeira provocação. A segunda o que esse assunto tem a ver com maçonaria? Eu participei, tive o privilégio de ser convidado a participar no congresso recente que nós fizemos, né, que o GOB organizou, tratando desse tema. E algumas pessoas me questionaram como se esse assunto tivesse que ser secundário ou tivesse que ser assim, eliminado, ou enfim, que não tivesse relevância para a ordem maçônica. Eu gostaria de colocar um ponto de vista pessoal sobre isso e, ao mesmo tempo, também felicitar a grande decisão que o GOB Paraná teve, né, na pessoa do eminente irmão Luqueta, de assinar, né, de aderir ao programa Agenda 2030, da Organização das Nações Unidas, assumindo o compromisso de defender e colocar em prática os ODS, que são Objetivos de Sustentabilidade, né, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, e as suas 169 metas. Então, o GOB está comprometido, cada membro do GOB está comprometido com essas metas. E o que nós vamos trazer aqui é justamente descrever rapidamente cada um dos 17 objetivos e como, dentro da ação maçônica, praticando e cumprindo os princípios maçônicos, aqueles princípios e aquelas ações com a qual nós nos comprometemos quando participamos de uma iniciação, né, de que maneira a gente pode tornar isso prático e, mais que isso, levar às nossas lojas o compromisso também de assumir isso do ponto de vista institucional e que cada irmão possa, com suas ações, ou coletivas ou individuais ou familiares, contribuir para esses objetivos, inclusive fazendo uma espécie de ranking, de relatório, que permita ao GOB futuramente demonstrar para as Nações Unidas o quanto nós evoluímos, né? Como nós estávamos e como nós ficamos em relação aos chamados Objetivos de Sustentabilidade. Então, esta é uma questão que tem muita relevância e muita pertinência com a prática maçônica. Usando uma linguagem mais vulgar, tem tudo a ver com o que nós nos propomos como irmãos que buscam a perfeição, seja do ponto de vista pessoal, através do trabalho, do labor, da disciplina, né, todos esses princípios que nós defendemos, da prática e da vivência da virtude,
e também como sociedade, já que nós consideramos a ordem perfeita, acreditamos nisso, defendemos isso, a perfeição da ordem também passa por entender que ela está inserida num contexto, tem relevância, tem proeminência, e pode fazer dessa força, né, desse protagonismo, uma bandeira em favor da sustentabilidade. Bem, primeiro, gostaria também de só esclarecer que, ao final, nós vamos deixar um tempo, aí, alguns minutos, para responder perguntas. Então, aqueles que estiverem acompanhando, quiserem fazer perguntas, já podem ir elaborando as perguntas. No final, eu vou tentar responder a todas. As que não for possível responder aqui, eu posso responder depois individualmente, através do meu contato, que eu deixo também no final. Bom, entendendo um pouco do que são, então, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Para entender bem isso, nós precisamos voltar lá em 1992. Aqueles que têm aí, que estão da mesma geração que eu, né, que são muitos, mas, enfim, a gente não gosta muito de dizer quando nasceu, mas, enfim, aqueles que têm aí mais de 30, 40 anos de idade, provavelmente devem se lembrar que em 1992 ocorreu no Brasil a Conferência do Clima, chamada Conferência do Clima, que foi batizada de Rio 92. Naquela ocasião estiveram no Brasil chefes de estados dos principais países do mundo, e um dos produtos daquela conferência foi a decisão de que o mundo adotaria 8 objetivos, que eram chamados Objetivos do Milênio, com a finalidade de melhorar as condições humanas e ambientais. Então, esses 8 objetivos estavam voltados a questões ligadas à pobreza, que é uma discussão antiga no mundo, como o mundo pode resolver a questão da miséria, da pobreza, etc., todos os problemas ligados a isso e decorrentes disso, e aí envolve uma série de coisas que a gente vai tratar daqui a pouco. Então, nessa conferência da Rio 92, foram estabelecidos esses 8 objetivos, cujas metas previam algumas evoluções, né, até o ano do Rio, por isso chamados Objetivos do Milênio, ou ODM, conhecido. Em 2012, no Rio de Janeiro também, houve uma nova conferência chamada Rio+20, que é considerando a de 92, 20 anos, 2012. Então, foi chamada Rio+20, a de 2012. E o que aconteceu nessa conferência? Uma das discussões foi que as metas estabelecidas para os games lá em 92 não tinham realizadas nem em 2000, nem em 2005, e já tinham passado de 2010, evidentemente, estavam. E os dados até 2010 mostravam que estavam de ser atingidos. Então, surgiu uma nova discussão para se criar um novo objetivos de metas de desenvolvimento, né? E essa discussão progrediu até que em 2015, então, as Nações Unidas lançaram a Agenda 2030. Seria uma agenda com visão de 15 anos, a partir de 2015, né? Nós já estamos em 2020, portanto, ainda temos 10 anos, ou só temos 10 anos para chegar às metas. E esta agenda, então, propõe 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, chamados, então, ODS. Então, são 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, que são chamados os 17 ODS, ou simplesmente os ODS. E, para atingir esses objetivos, há 169 metas estipuladas, que varia de quantidade de metas por cada um dos objetivos. Então, o que nós vamos falar aqui um pouco é disto, né? Então, desses objetivos, nós temos o objetivo número 1, erradicar a pobreza. Então, ao objetivo número 1 estão associadas 7 metas, né? O que vem a ser erradicar a pobreza? É exatamente o que diz o termo, né? É fazermos ações específicas voltadas a diminuir a pobreza das pessoas. E quando se fala de pobreza, num sentido amplo, não é só pobreza econômica, não é só dar ali R$5 para o sujeito tomar um café, ou R$10 para fazer um lanche, ou doar a roupa que não nos serve mais porque a gente engordou, ou porque a gente não gosta mais, caiu de moda. Não é só isso, né? É erradicar no sentido de ter dignidade em relação aos compromissos que nós temos com as pessoas que trabalham para nós. Por exemplo, agora na pandemia nós vimos muitas empresas que fizeram um esforço, mantiveram a remuneração dos seus trabalhadores, aquelas que tiveram o seu faturamento interrompido,
negociaram de forma digna com seus trabalhadores, de maneira que eles não ficassem totalmente vulneráveis, sem nenhuma renda, né? E que também, de alguma forma, conciliasse com os interesses da empresa. Mas houve empresário, provavelmente alguns de vocês devem conhecer alguns exemplos assim, que simplesmente dispensou todo mundo, porque estar com o dinheiro e com o seu patrimônio é mais importante do que viver num mundo melhor, né? Como se desse para a gente conseguir separar as duas coisas, né? E eu penso, sim, isso é uma visão pessoal minha, que todos nós legitimamente temos o direito a ter a riqueza e acumular os bens e o dinheiro que cada um considera suficiente para si, né? Através de um trabalho digno, um trabalho sério, um trabalho que traga algum tipo de utilidade para a sociedade, né? Agora, por outro lado, também nós devemos entender que nós não vivemos sozinhos, né? Tudo que nós fazemos, né? Tudo que nós aqui, por exemplo, estamos utilizando uma tecnologia fantástica, né? Cada um de nós em algum nível de conforto no local em que está, e tudo isso é fruto do trabalho dos outros, né? Eu duvido muito que alguém que esteja aqui assistindo agora tenha produzido o computador, a tecnologia, o sistema de streaming, os apetrechos ou os dispositivos todos que lhe oferecem alguma qualidade de vida, algum conforto, né? Tudo isso é trabalho dos outros, é trabalho de uma infinidade de pessoas. Se nós começarmos a olhar para cada objeto no nosso redor e prestar atenção no quanto trabalho tem ali embutido, né, de diversas formas, seja no planejamento, no desenho, na construção, na fabricação, na distribuição, na venda, na garantia, na assistência técnica, enfim, a gente fica até meio maluco, assim. Então, mas isso é importante, é um exercício interessante, porque nos ajuda a ver o quanto nós dependemos dos outros, né? A maioria de nós não planta e colhe e prepara a comida que come, né? A maioria de nós depende dos outros para todas essas etapas da sua própria alimentação, né? Da nossa higiene, a mesma coisa. A água que a gente consome para tomar banho, para escovar os dentes, enfim, para todas as nossas necessidades, nós não vamos lá e cavamos o poço e tiramos, né, como era muito comum antigamente, né? Isso depende de um conjunto de ações e trabalhos de muitas outras pessoas. Então, erradicar a pobreza é entender qual é a legitimidade do trabalho e dar oportunidade para que as pessoas consigam obter algum tipo de rendimento, né, e através desse rendimento ter uma vida minimamente digna, né, e com isso, então, se diminui e se minimiza a questão da pobreza no mundo, simplificando, então, essa questão. O objetivo número 2 é erradicar a fome. Bem, o nome também já diz, né? Erradicar a fome é exatamente isso, né? É combater as demandas por nutrientes que pessoas em estado de vulnerabilidade têm. Nós podemos fazer isso com diversas ações. Eu participo ali, até o irmão Clemente, ao mencionar ali as instituições às quais eu estou ligado, eu penso que talvez eu não tenha mandado completo, não foi citado o ISAI, né? Então, o ISAI tem um grupo de professores que é denominado Cátedra Osiris Silva, e que se preocupa com pesquisar questões ligadas à sustentabilidade. E lá nessa cátedra nós temos um prêmio que é entregue anualmente a instituições que promovem ações de empreendedorismo social, que nós chamamos. Pessoas e instituições ou mesmo empresas que tenham ações que de alguma forma procuram melhorar a vida das pessoas. Desculpem. E tem lá no prêmio do ano passado, que foi a 13ª edição, quer dizer, foi o 13º ano que esse prêmio foi entregue, uma senhorita lá, uma moça bastante jovem, que poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas ela se dedica, ela comprou com recursos próprios um caminhãozinho, vai todo dia de madrugada no Ceasa, recolhe aqueles itens que as lojas não conseguem colocar à venda, mas que ainda estão utilizáveis, leva para uma cozinha que também ela montou com a ajuda de algumas amigas de forma voluntária, e preparam refeição e distribuem para os moradores de rua. Isso resolve o problema do mundo? Não, não resolve o problema do mundo, mas resolve o problema da fome de cada uma dessas pessoas todos os dias. E, na medida em que ela faz isso diariamente, ela criou uma segurança alimentar para essas pessoas.
É assim que nós vamos resolver o problema da fome? Não. Mas se ações como essa puderem ser repetidas de diferentes maneiras, certamente nós conseguimos resolver o problema da fome. E nesses dois primeiros objetivos, na erradicação da pobreza e na erradicação da fome, nós já estamos atendendo uma parte daquilo que nós temos como pressuposto básico para ser um legítimo maçom, que é a questão da caridade, a questão da beneficência, né, que vai aparecer em outros objetivos também. Tá? O terceiro objetivo está ligado à saúde de qualidade. O que é saúde de qualidade? Nós vimos hoje aí na mídia, e já na semana passada no Paraná também aconteceu isso, o problema das pessoas que estão em busca da sua perícia no INSS, seja para voltar ao trabalho, seja para conseguir uma dispensa do trabalho porque está enfermo, ou está doente, ou está com algum sintoma de invalidez, ou alguma patologia de invalidez. Atender, dedicar a essas pessoas a mínima atenção, o mínimo valor humano, reconhecimento, respeito humano, certamente estará contribuindo, né? Considerando aí do ponto de vista dos peritos que faltaram ao trabalho, lá, alegando um monte de situações, mas seria uma forma de estar promovendo a saúde de qualidade. Nós também podemos, muitos de vocês talvez se lembrem, há algum tempo atrás, o noticiário de que um determinado passageiro de um ônibus no Rio de Janeiro se sentiu mal, e o motorista tirou o ônibus do trajeto ali umas 2 quadras para poder parar em frente a um pronto-socorro e pedir ajuda e atendimento para aquele passageiro. E o pronto-socorro se recusou a atender porque era uma pessoa pobre, não tinha como pagar o atendimento, não tinha não tinha convênio médico, etc. E a pessoa acabou falecendo. Então, eu sei que alguns talvez nem sejam médicos ou estejam estudando para essa carreira, mas certamente um ser humano, independente de quem seja, do nome que ele tenha, da cor da pele, do time que ele torça, ou, enfim, qualquer que seja a característica, o gênero, ele merece o mínimo respeito, né? É uma pessoa da nossa raça, né? Nós somos uma grande raça humana, não somos essas divisões todas, essas estratificações todas que faz, elas são muito mais para cunho teórico e para objetivo de estudo do que propriamente para outra realidade, né? Eu penso que a gente tem amor, e é um amor verdadeiro, seja pelas pessoas idosas da nossa família, seja pelas crianças da nossa família, e por decorrência disso nós nos sentimos responsáveis por eles. Os outros também são idosos ou crianças de outras famílias, muitas das quais podem estar desestruturadas, podem já nem existir mais e também merecem algum tipo de acolhimento. Então, a saúde de qualidade, eu penso que pode ser praticada no dia a dia, inclusive com questões preventivas. Eu tive, algum tempo atrás, visitando uma loja maçônica a convite de um irmão e fiquei muito impressionado com o trabalho que eles fazem de apoio a um asilo, onde há muitas pessoas com idade superior a 75 anos, muitos abandonados pelos filhos ou pela família, que estão lá há meses, anos até, e eles têm toda uma dedicação de cuidar, de periodicamente verificar o estado de saúde, oferecer medicamentos, etc. Então, esse é um exemplo de como, maçonicamente, podemos estar atendendo aos objetivos de desenvolvimento sustentável. O quarto objetivo é o objetivo da educação de qualidade. Esse dispensa muitos comentários, né? Porque nós sabemos a diferença que faz uma educação responsável, uma educação de qualidade, e aqui eu não me refiro só à educação formal, só aos cursos que são oferecidos pela rede escolar. A educação que vem de casa também. É muito comum, até embora eu seja professor nos cursos de nível superior, mas a gente sempre tem contato com colegas que trabalham nas séries iniciais. É muito comum os professores reclamarem que os filhos, que as crianças chegam na escola sem nenhuma preparação para viver em comunidade, para tolerar ou compreender o coleguinha. Isso já nas idades mais, enfim, nas idades mais iniciais, né, da vida escolar. Então, a educação de qualidade, eu entendo que passa também pela nossa capacidade de formar nossos filhos dentro de casa,
para enfrentarem o mundo com segurança, com inteligência, com conhecimento, mas principalmente com caráter, porque essa será a grande diferença de uma vida segura, de uma vida bem desenvolvida. E, a partir daí, dentro da escola, o conhecimento só vai acrescentar, né? Muitos devem conhecer aqueles princípios que o pessoal usa na área de recursos humanos, o chamado CHA, né? Conhecimento, habilidades e atitudes. Então, qualquer profissional da área de recursos humanos que faz contratação, ele costuma defender o seguinte: conhecimento a gente pode capacitar o trabalhador, né? Habilidades a gente pode treinar o trabalhador. Agora, a atitude, não, isso é caráter, tem que vir com ele. Se não tiver, né? Se não for, é o firmware, para aqueles que são da área de TI, né, devem conhecer essa expressão. O caráter é o firmware da pessoa, né? Então, o software e o hardware são mais simples de resolver. Então, é importante que nós vejamos a educação como uma responsabilidade de todos nós, a partir daqueles que dependem do nosso exemplo, da nossa ação, para receberem essa educação. O quinto objetivo diz respeito à igualdade de gênero. Tem a ver com aquilo que eu já comentei no terceiro, do respeito humano, né? Do respeito, do reconhecimento das pessoas e das suas vulnerabilidades, e de ter aquele amor ao próximo, aquele amor cristão, né? Aquele amor que o Evangelho tanto difunde e que todos nós concordamos quando estamos lá diante da missa ou do culto, enfim, mas é tão difícil de praticar, né? É tão simples de entender e tão difícil de praticar. Então, esse amor compreende, inclusive, o reconhecimento da igualdade de gênero, que passa, por exemplo, pelas diferenças salariais que há para pessoas na mesma função só porque são masculinos ou femininos, né? Então, há empresas que pagam exatamente igual, sem ter nenhuma distinção, se é homem, se é mulher, se é de descendência indígena, se é negro, se é branco, não faz diferença. Mas, infelizmente, o grosso do mercado de trabalho ainda diferencia, a ponto de um trabalhador, por ter uma raça diferente, pode ganhar até 30% menos na média. E uma mulher, por ser mulher, ganha até 40% menos para o mesmo trabalho, só pelo fato de ser mulher, né? E se a gente joga isso, a raça e mais o fato de ser mulher, nós vamos perceber que uma mulher, por ser negra, para fazer o mesmo trabalho de um homem branco, ganha cerca de apenas 25%. Então, isso é só para dar um exemplo assim, na área econômica, né, de como há uma diferença grande de gênero, fora as outras diferenças que estão expressas aí na forma, no cotidiano, através da violência, da subjugação, da exploração comercial da condição feminina, enfim, são várias as questões. E vejam como tudo isso casa com os nossos princípios, nossos valores, né? Aquilo que a gente vê e ouve quando nós estamos em reunião em loja, independente do rito que a gente pratique, todos eles nos convocam a erguer os templos à virtude, e todos esses objetivos nos levam a isso. O sexto objetivo tem a ver especificamente com um problema que nós no Paraná estamos sofrendo muito seriamente, que é a questão da água. Então, o sexto objetivo fala da água limpa e do saneamento. Então, água limpa e saneamento é uma questão que talvez diretamente a gente não se sinta potente para resolver, né? Você pensa, puxa, mas eu não consigo fazer chover, eu não cuido do tratamento de água lá, eu não sou Sanepar e tal. É natural que nós tenhamos essa reação, né? A gente sempre pode transformar as coisas, aliás, justificar as coisas ou pela desculpa ou transformá-las pelo argumento. É uma questão apenas de escolha. Então, se eu digo assim, eu não tenho como fazer nada a questão da água, porque nós podemos tomar banho gastando um pouquinho menos de água, podemos controlar ou criar mecanismos, existe um monte na internet de sugestões para reduzir o consumo de água usada na descarga do banheiro, reaproveitar a água da máquina de lavar roupas, que é uma coisa que muitas donas de casa faziam há muito tempo, né? Enfim, não jogar porcaria na água, né? Não misturar água com substâncias que possam ser
comprometer ainda mais a qualidade, porque isso acaba dificultando o tratamento e tornando o custo do tratamento mais alto, o que acaba levando a um custo maior da água potável, quando ela retorna na forma de água para a entrada da principal das nossas residências, né? Então, a questão da água limpa é fundamental. E o saneamento também, né? O saneamento, nós vemos aí que há, inclusive, um movimento dentro do Congresso Nacional para que o Brasil venha a investir e cumprir as metas de saneamento que assumiu. Porque o Brasil, enquanto nação, enquanto unidade federal, também assumiu os compromissos com a ODS da ONU, né? O Brasil é signatário, amanhã, inclusive, haverá o presidente da República, o presidente Bolsonaro, vai estar na ONU justamente abrindo a conferência desse ano. E uma das coisas que o Brasil vai ser muito cobrado é essa questão dos incêndios, etc., etc., mas certamente saneamento está na agenda. Se não tiver no discurso dele ou nas cobranças que ele venha a receber diretamente, a comitiva dele, nas várias reuniões que existem em paralelo, será muito cobrado pela questão do saneamento, né? O sétimo objetivo diz respeito às... Então, no Brasil, um quadro muito favorável nesse sentido, mas podemos explorar e melhorar ainda mais a qualidade da nossa energia, buscando usar principalmente energia fotovoltaica, né, que vem crescendo potencialmente no Brasil, mas pode crescer muito mais, e também melhorar o uso da nossa energia, da energia eólica. E há no Brasil também um potencial muito grande, que nós temos investido pouco, né, algumas iniciativas muito bem sucedidas no Nordeste, que é a chamada energia das marés, que também pode ajudar a crescer a oferta de energia, o que ajudaria muito no desenvolvimento do país, sem comprometer o meio ambiente, porque embora a hidrelétrica não seja uma energia poluente de maneira direta, ela cria desequilíbrios ecológicos, né, diretamente. Então, há uma preocupação nos meios especializados na área de energia em reduzir os investimentos em energia hidrelétrica para justamente explorar esses modelos de energia renováveis, cujo potencial de poluição e de degradação ambiental são bem menores. O oitavo objetivo é o objetivo dos empregos. Então, criar e oferecer empregos com foco em trabalho decente e digno. Então, buscar a dignidade dos trabalhadores, né? A gente falou um pouco disso lá na frente, no primeiro, quando eu falei de erradicar a pobreza, e também que o trabalho seja decente na medida em que ele não ofereça riscos para a segurança ou para a saúde do trabalhador. Então, o trabalho decente tem a ver com isso. E mais, o trabalho seja numa atividade que não esteja contribuindo para aumentar a poluição ou os riscos para a sociedade. Então, o trabalho decente ele envolve 3 dimensões: a segurança física do trabalhador, a segurança da saúde do trabalhador e a legitimidade desse trabalho para a sociedade e para o meio ambiente. Então, focar na criação de empregos com esse viés, né, preocupado com essas questões, que isso certamente vai nos ajudar a contribuir para os objetivos do desenvolvimento sustentável e para o cumprimento das metas da Agenda 2030. O 9º objetivo diz respeito à inovação e à infraestrutura. Então, a inovação, todos nós sabemos, é a forma de buscar maneiras mais econômicas, mais eficientes de atender necessidades que existem. Até uma definição que eu conheço há algum tempo e gosto muito, ou de criar soluções para necessidades latentes, né? Para as coisas que a gente não sabe que precisa, mas alguém vai lá e desenvolve, e a gente pensa assim, puxa, como eu vivi até hoje sem isso, né? E no Paraná nós temos muitas iniciativas inovadoras, muitas empresas que são altamente inovadoras, que contribuíram muito para o desenvolvimento do Estado, e ainda contribuem, evidentemente, e a inovação deve continuar sendo validada e sendo perseguida como objetivo. Além disso, buscar também que a infraestrutura seja mais inovadora. Não só que ela seja expandida para oferecer maior mobilidade, maior segurança, maior qualidade de vida nas cidades e no país como um todo, mas também que busque formas inovadoras, né? Porque qualquer obra, nós vimos aí, quem trafega pela linha verde sabe que aquele trecho próximo do Atuba está em situação de obras,
mas a gente percebe ali um grande desperdício de material, o prefeito me desculpe, mas falta sinalização. Quem não conhece a região ali, quem conhece já se perde, quem não conhece, então, fica totalmente perdido, não há indicação. Então, tudo isso são questões que estão ligadas à inovação e infraestrutura. Então, a infraestrutura precisa respeitar um pouco mais o usuário da infraestrutura, né, e atender menos ao interesse de quem constrói, mais ao interesse de quem usa. E isso demanda ações e decisões que sejam inovadoras, que favoreçam a inovação, que favoreçam a criatividade. Bom, o 10º objetivo, a redução das desigualdades. Desigualdades aqui é um sentido mais amplo do que simplesmente achar que essa é uma proposta socialista, como alguns criticam, né? Não tem nada a ver com socialismo. Reduzir as desigualdades é permitir, por exemplo, que através de trabalho decente, através do combate à pobreza, através da busca pela erradicação da fome, nós possamos também oferecer oportunidades parecidas, semelhantes, para as crianças se desenvolverem. Quem teve a oportunidade de conhecer um pouco do sistema educacional nos Estados Unidos, talvez tenha percebido que lá, que é um país que é modelo para tantas coisas, né, o sistema educacional oferece oportunidades iguais mesmo. Você pega uma criança de 6 anos que entra na escola no período de alfabetização, que mora numa cidade média de qualquer estado americano, ela vai para a escola, ela estuda com todas as crianças de 6 anos da comunidade dela ou da região em que ela mora. Não existe esse negócio da criança, o meu filho, porque eu sou fulano de tal, meu filho vai estudar no colégio tal, nem que eu tenha que pagar X mil reais ou X mil dólares por mês. Não, as crianças estudam juntas, né? Então você vai ver lá, o filho da moça que prepara a merenda das crianças vai estudar do lado do filho do prefeito, do lado do filho do empresário mais bem-sucedido da cidade, e as pessoas se respeitam assim, né? E aquela criança de família humilde terá a mesma possibilidade, se ela se destacar no estudo, nos esportes, vai ter a mesma projeção, ou talvez uma projeção ainda maior, ou oportunidades de ter uma realização ainda maior em termos sociais, do que as outras crianças. Então, nós precisamos achar mecanismos, né, no Brasil de corrigir um pouco de tanta desigualdade que nós temos, né? Existem muitas desigualdades no mundo e há países em que a distorção é muito maior que a nossa, né? Na África, há países em que a diferença de renda entre o maior salário do país e o menor salário, ou o salário mínimo do país, chega a ser 40 mil vezes. Mas nós não podemos mirar nos maus exemplos, né? Assim como nós queremos que nossos filhos e netos observem os nossos bons exemplos, ou aquilo que nós consideramos ser bons exemplos, devemos também, como cidadão, buscar bons exemplos para aprimorar a nossa sociedade e, mais uma vez, voltando ao fato de que isso contribui para a realização dos nossos objetivos e dos nossos princípios maçônicos, né? O seguinte objetivo, que é o 11º, é as cidades e comunidades sustentáveis. Tem a ver com um pouco do que a gente já falou ali durante a questão da água, né, e das energias, que é buscar efetivamente a sustentabilidade. Práticas sustentáveis, então, como separar o lixo, né, nós tivemos em Curitiba, principalmente, um plano bastante eficiente, daquele da família Folha e tal. A gente precisa resgatar isso e transformar isso numa prática cotidiana, né? Impor. As crianças aí dos anos 80 e começo dos anos 90 trazem até hoje esse valor fundamental de separar o lixo, né? Que é uma coisa que as crianças agora as crianças agora dos anos 2000 já estão perdendo essa percepção, né? Então nós temos que sair um pouco desse conforto de achar, vamos pôr todo o lixo no mesmo lugar, depois alguém separa, não. É nosso compromisso, né? O planeta também é nosso, né? Então, nós temos essa responsabilidade, não só conosco, mas também com as pessoas que dependem dos nossos exemplos e das nossas ações. E aí, com isso, nós vamos conseguir construir melhor a nossa cidade. Então, respeitar os parques, respeitar as áreas verdes, denunciar os abusos que a gente observar, né?
enfim, aqueles que moram em condomínio, que tem animalzinho de estimação. Então, o animalzinho vai passear com o animalzinho, ele defeca lá no jardim, não sei o quê. Limpar, recolher, né? Você não tem que ficar compartilhando com os outros aquilo que o seu animal, nem seu animal quis, né? Descartou. Então, é uma questão até de respeito também. Isso também ajuda que a cidade seja mais sustentável. O 12º objetivo é consumo responsável. Como o nome diz, é ter responsabilidade no consumo. Não ficar simplesmente comprando as coisas por comprar, buscar comprar e gastar apenas aquilo que realmente precisa, consumir de forma responsável a água, a energia, os outros bens como o gás, procurar usar o automóvel de forma realmente eficiente. A gente muitas vezes, e agora no tempo da pandemia, é natural que a gente pense assim, a gente usa o automóvel numa proporção muito maior, mas, enfim, se nós tivermos pelo menos a consciência e procurarmos dosar o uso dessas coisas, certamente vai nos ajudar também a cumprir esses objetivos do desenvolvimento sustentável e, com isso, cumprir a Agenda 2030. O 13º, que é combater as mudanças climáticas. Aí nós podemos fazer isso, aqueles que têm possibilidade, plantando árvores, cultivando vegetais de uma forma geral, respeitando os animais, não ficar matando as formiguinhas no jardim, como eu já vi. Tinha um vizinho lá na casa de praia do meu sogro que estava olhando dentro dos formigueiros, matando as formigas. É uma pena isso, porque a formiga ela tem um papel dentro do sistema, né? O ecossistema. É evidente que você não vai deixar a formiga dentro da tua casa, mas também não precisa sair matando todas elas, né? Pode recolher, colocar lá no jardim, enfim. Mas isso é uma forma de combater mudança climática e também combater outras ações de grande monta, né, de grande impacto, que muitas vezes estão ao nosso alcance e que podemos combater, gerando menos calor, né, deixando de gerar calor inutilmente. Eu vejo gente que usa o ar-condicionado no inverno numa potência altíssima, super quente, e aí no verão usa também uma potência altíssima, super quente. O nosso ar a subaquática é não jogar lixo no mar, não jogar lixo nos rios, né? A gente vê aí uma quantidade imensa de lixo nos rios. Os rios de Curitiba estão quase todos com o seu leito extremamente contaminado. A gente existem projetos interessantes, alguns em andamento já, de recuperação desses rios. E são projetos feitos por voluntários, aos quais nós podemos nos agregar, contribuir para que esses rios possam estar poluídos. E por isso a vida é só uma falta. Então, todos os vegetais e todos os animais também devem. Até porque provém deles todo o conforto para a nossa vida como seres humanos, né? Os animais de diversas maneiras, seja o nosso abrigo, uma série de utilidades, e depende de nós também defendermos isso para que nós tenhamos uma vida mais equilibrada. O 16º e o 17º estão relativamente ligados porque eles têm uma conotação mais política. Não política no sentido partidário, política no sentido de que ele exige a interação entre as instituições e entre as pessoas. Exige que as pessoas se combinem ações conjuntas. Exige que as instituições converjam façam um acordo, um pacto em torno de resolver esses problemas todos que nós fomos mencionando aqui ao longo da enumeração dos 17 objetivos. Então, o 16º é paz e justiça, e pressupõe que nós devemos sempre buscar ações que promovam a paz e a justiça entre as pessoas, né? E o 17º é parcerias pelas metas. Então, estabelecer parcerias com outras instituições para tornar mais potente, mais possível a realização das metas que estão colocadas para os objetivos. Eu quero dizer que nós já estamos com 40 e poucos minutos de fala,
Então, eu quero dizer o seguinte, que as metas todas enumeradas para cada um desses objetivos estão disponíveis. Eu vou oferecer um link para aqueles que quiserem pesquisar mais detalhadamente. E também dizer o seguinte, que para quem quiser uma apresentação simplificada, assim, resumindo essa nossa conversa, também é disponível. Eu penso que é possível colocar no chat da apresentação esses dados. Eu posso colocar aqui na sequência. Ou aqueles que quiserem também podem mandar no meu contato, que eu vou deixar aqui. O meu e-mail é danielpoit@yahoo.com. Eu estou mandando no chat aí o meu endereço de e-mail. Podem encaminhar e-mail para lá, eu respondo todos. Talvez não responda todos hoje, mas até amanhã à noite, com certeza, eu respondo a todos, né? E dizer que, para a nossa segurança como seres humanos, num planeta tão rico, tão lindo, tão cheio de possibilidades e de recursos como esse que nós vivemos, nós devemos aderir aos objetivos de desenvolvimento sustentável, né? Devemos apoiar essa ação do GOB. Cada loja, na minha opinião, até me desculpe aqui o grão-mestre se ele estiver me ouvindo, desculpe interferir nesse assunto, mas acho que cada loja deveria manifestar, né, através de uma prancha, o seu apoio a essa adesão que o GOB fez, e colocar em prática algum plano, escolher alguns objetivos, ou pegar das ações que já faça de benemerência ou de caridade, identificar que objetivos está ajudando a combater, e fazermos inventariar essas ações, até para que o GOB demonstre como foi válido, como foi positivo aderir a essa Agenda 2030 das Nações Unidas, para que quando daqui 10 anos nós tivermos a possibilidade de, num outro ciclo de palestras, voltar a tratar disso, nós possamos estar aqui comemorando os resultados daquilo que nós ajudamos a transformar. Então, essa é a minha mensagem. Eu agradeço extremamente a atenção de todos, o tempo dedicado a ouvir esse assunto, e me coloco à disposição para ajudar, respondendo algumas perguntas. E se for o caso, aí não for possível responder a todas em função do horário, eu me comprometo também a responder através do e-mail, como eu comentei no início. Muito obrigado, um tríplice fraternal abraço a todos os irmãos que estiverem na plateia. Obrigado, irmão Daniel. Estamos aí aguardando o nosso irmão Clemente também retornar, mas há algumas questões referentes ao tema já foram levantadas aqui, eu gostaria de repassar para que você começasse a fazer suas considerações. O irmão Glaucio Lemes faz a seguinte consideração. Tivemos a Rio 1992, a Rio +20 e outros protocolos internacionais, Kyoto, Acordo de Paris, etc., com vistas à criação de agendas para proteger o planeta das agressões ambientais. Mas hoje, em 2020, o que se observa é a negligência aos acordos firmados. Alguns cientistas comentam que o aquecimento global é irreversível, talvez sendo possível apenas administrá-lo, para não se tornar ainda pior. Afinal, o que efetivamente estamos deixando para os nossos descendentes? Essa pergunta é muito boa. Obrigado ao irmão Glaucio. Muito oportuno a sua discussão. E, realmente, o que acontece é que as primeiras iniciativas ligadas à defesa do meio ambiente, elas basearam-se na hipótese de que simplesmente tomar a iniciativa e colocar no discurso resolveria o problema. Depois passou por um processo em que as pessoas que estavam preocupadas com isso, de maneira entusiasmada e voluntária, imaginaram que bastava criar mecanismos de punição. Também não funcionou. E eu penso, até como economista, né, muitas vezes você vai ver economistas envolvidos com isso, que
O principal problema é que nós não conseguimos criar um mecanismo de valoração do meio ambiente, porque o mundo se unificou em torno de um modelo de produção capitalista em que o grande indicador de desempenho e de sucesso é o indicador financeiro. Então, se todas as minhas ações fazem parte de um objetivo estratégico, mas o principal deles é só o lucro, eu vou sempre abrir mão dos secundários em favor daquele que é predominante. E é isso que essa lógica capitalista que, de certa forma, dificulta a implementação ou o avanço desses programas de sustentabilidade. Hoje existe uma consciência sobre isso no mundo, a própria literatura percebe isso. Então, nós vemos muitos economistas e muitos outros pensadores aí tratando da questão com esse viés. Primeiro, valorizar as iniciativas empresariais que sejam ligadas à economia criativa, à economia sustentável, reaproveitamento de materiais, criação de novos materiais a partir daquilo que nós descartamos. Então, essas ações hoje me parecem muito mais viáveis. E outra questão também, outra abordagem que mudou também, essas questões ligadas a combate à pobreza, combate à fome, sempre foram tratadas como pela lógica cristã, porém no mundo capitalista não funcionava, né? Até tinha aquele filósofo brasileiro, que muitos chamam de jornalista, eu digo que ele era filósofo, chamado Milor Fernandes, que dizia que a grande diferença entre o materialismo socialista e o espiritualismo cristão é que o espiritualismo era possível dividir por todos. E essa realidade, ela está aí, né? Então, nesses quesitos também, houve uma mudança na abordagem. Então, hoje o que se coloca, o que é? Que combater a pobreza e combater a fome, mais do que simplesmente resolver um problema humano e de sustentabilidade social, resolve o problema da segurança e amplia o mercado consumidor. Então, para quem pensa em empresa do ponto de vista estratégico, combater a pobreza significa ter potencialmente mais clientes no futuro. Então, com essa nova abordagem, muito mais empresas, quem acompanha esse assunto há algum tempo já deve ter percebido, muito mais empresas aderiram a essa agenda, né, 2030. Entre elas está a Apple, a Danone, a Microsoft e a Renault, né, muitas outras empresas de alcance global, as japonesas grandes, todas elas, a Honda, a Toyota, etc., aderiram a essa agenda 2030 e têm ações, né, práticas, efetivamente, buscando contribuir com esses objetivos. Ok, obrigado, irmão, Daniel, pela colocação. Temos aqui mais um questionamento, né, do irmão Frederico Haruo Adatihara, da loja Luz e Fraternidade, Oriente de Cascavel, onde ele coloca assim: em caso de emergência médica, não existe não atendimento pelo pronto-socorro, por não ter convênio. Ele faz esse questionamento aí. Ele colocou ali no chat aí para nós. Ótimo. Ok? E agora, fazendo uma pergunta pessoal, Daniel, até colocar aí numa sinuca, você acredita que o Grande Oriente do Brasil ele deve tomar medidas mais aprofundadas para colocar essas ODS dentro das lojas ou dentro de uma filosofia mais profunda do Grande Oriente do Brasil? Qual que é a tua opinião com relação a essa opção, pensando no futuro? Bom, eu gostaria só de fazer rapidamente um comentário à contribuição do irmão Frederico, lá de Cascavel. Primeiro, dar um abraço. Cascavel é uma cidade que eu gosto muito, faz tempo que eu não vou lá. E um abraço ao irmão Frederico, feliz em tê-lo aqui. Esse caso que eu citei, irmão, foi um episódio altamente divulgado na imprensa, né? Então, não significa que essa seja a prática, mas é uma coisa que acontece. É apenas como um exemplo de como nós podemos ter atitudes simples e básicas até de respeito humano, como eu disse, né? Então, acho que mais nesse sentido, não é nenhuma... Assim, não vai aí nenhum tipo de reprimenda à classe médica, ao contrário, eu tenho um grande respeito. Tenho irmãos na minha loja que são médicos, inclusive, tenho amigos médicos, e sei o esforço, a dedicação, e agora, mais do que nunca, nessa fase que nós estamos vivendo, né? E admiro muito todas essas atividades ligadas à saúde. Quanto à tua pergunta, irmão Clemente, é muito bom que você tenha feito, né? Então, eu vou pôr aqui a minha opinião,
Espero que ninguém peça o meu kit da ordem por causa disso, mas eu acho que sim, eu acho que o Oriente... Inclusive, Daniel, se interrompendo já, eu vou pedir para o meu mestre aí, depois, se ele tiver a oportunidade, de fazer algum comentário aí, né? Porque ele também ele abraçou, e você vê que eu comecei a minha fala justamente saudando essa decisão, porque nós somos o que nós fazemos no nosso tempo, e não no tempo dos outros, né? Nós, quando lemos e estudamos a história, muitas vezes a gente se depara com fatos, com relatos de coisas que nós não entendemos muito bem, mas nós não estávamos vivendo ali aquela circunstância, né? Então, nós não podemos julgar, na perspectiva da história, o que foi feito num tempo que nós nem estávamos lá. Nós podemos estudar, tentar entender os processos que levaram aquelas escolhas, né? Então, o nosso tempo é esse, o nosso trabalho, a nossa responsabilidade é essa. É a herança que nós temos e nós devemos escolher que herança queremos deixar. Pior do que nós recebemos ou melhor do que recebemos, né? Então, na minha loja, por exemplo, estou fazendo essa provocação direta. Fizemos até uma reunião já específica sobre isso. Tem irmãos lá que têm ações muito interessantes ligadas, assim, que já contemplam essas questões do ODS. Então, a gente chamou a loja para apoiar essas ações, né? Então, acho que sim, o Grande Oriente, não digo impor, mas impor acho que é um verbo muito forte, né? Mas propor para as lojas que participem, de repente até criar uma espécie de evento anual com mostras, como nós temos lá o Prêmio Osiris Silva, lá do ISAI. Na verdade, é uma mostra de projetos de sustentabilidade, né, que são apresentados e a gente entrega um prêmio. Não existe primeiro colocado, existem os projetos que são classificados pelo impacto que eles trazem para a sociedade, né, impacto positivo de sustentabilidade. Projeto do bem, né, Daniel? Isso, exatamente. Então, aproveitando a oportunidade aí, o nosso eminente, se puder fazer algum comentário aí, já que eu fiz a provocação. Obrigado. Obrigado, irmão Clemente. Boa noite para o irmão Osmar, que eu não tinha cumprimentado ainda. Boa noite a todos, novamente. Osmar, boa noite, Osmar. Desculpa, você entrou aí, eu estava no meio da fala, não te cumprimentei. Então, o Daniel comentou durante a palestra e o Clemente comentou agora a questão da participação das lojas. A nossa visão, e por isso que a gente foi rapidamente assinar essa adesão aí aos ODS, é que as lojas maçônicas, na sua maioria, fazem ações que encontram os objetivos de desenvolvimento sustentáveis. E isso, todo esse nosso potencial está desperdiçado se a gente não der transparência a isso. Então, hoje, se os irmãos observarem a comunicação do GOB Paraná, ela já, quando noticia uma ação, ela já noticia a que ODS que aquela ação está relacionada. Por quê? Porque as nossas lojas são oficinas de ações que encontram os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. E a gente já criou, viu, irmão Daniel, o cadastro e já solicitou às lojas e às fraternidades femininas e às entidades paramaçônicas que informem as ações que estão fazendo exatamente para a gente alimentar esse portal do governo do Paraná, que a gente está fazendo toda a nossa catalogação de ações, ok? Inventariando as ações e os resultados, né? Isso aí. É isso aí. Perfeito. Obrigado. Mas a gente tem que dizer que ainda não, que é para as pessoas ficarem desafiadas. Irmão Daniel, Oi, inclusive essa nossa ação de hoje tem a ver com isso, né? Uma educação continuada que o GOB está propondo. Sim. Tem a ver com, justamente, de alguma maneira, a gente evoluir na educação de qualidade, né? Seja diretamente ou seja indiretamente, influenciando a sociedade e nossos pares, né? Sim. Okay? Muito bom. É isso mesmo. Osmar, você quer perguntar alguma coisa? Muito bem. Nosso mestre de cerimônias caiu fora, mas, de certa maneira, Daniel, a gente gostaria de te agradecer pela disponibilidade. Gostaríamos imensamente de, então, qualquer que seja a questão, seja direcionado para os e-mails, tanto da educação quanto para os e-mails do Daniel, diretamente. Sei que ele vai responder prontamente, né? E só temos a agradecer a tua disponibilidade.
Na sequência, a gente quer apresentar para os nossos irmãos aí o nosso filósofo, irmão, Osmar Ponquiroli, que deve nos brindar aí com uma palestra na próxima segunda-feira, dia 28, e da qual estamos convidando todos a estarem presentes. Nosso irmão Osmar é um professor universitário de longa data, da Universidade da Unify, né? E que tem livros publicados e muito trabalho, sobretudo agora que está no nosso meio maçônico, tem usado para nos influenciar com a questão filosófica. E é justamente esta ideia da filosofia que nós queremos trazer no nosso próximo encontro. Irmão Osmar, então, por favor, se você puder se apresentar brevemente e dar um aperitivo para a próxima semana, nós agradecemos. Boa noite, eminente grão-mestre, poderoso Paulo Socher, grande irmão, Daniel, boa noite, Daniel, grande irmão também, né? Então, eu fui convidado para ministrar uma fala no dia 28, e quando o Paulo Socher me convidou, eu estava justamente relendo, estudando o livro do Gênesis, né? Eu tenho formação teológica, e foi uma coincidência interessante. Eu estava justamente estudando o capítulo 28, versículo 12 do livro do Gênesis, que fala sobre a escada de Jacó. E o convite de Paulo Socher eu aceitei, e logo veio a ideia, né, de trabalhar a virtude da humildade, né? E o tema da nossa palestra, no dia 28, vai ser: a humildade é como a escada de Jacó, une o céu e a terra. Tá? Então, foi, assim, uma escolha bastante iluminada, e agradeço ao poderoso irmão Socher, né, pelo convite. Me empenhei bastante, assim, na preparação, né? Então, foi mais um trabalho de não escrever somente, né, mas foi uma oração, foi uma verdadeira oração preparar essa fala, que ainda estou preparando, né, para o dia 28. Eu vou usar argumentos filosóficos, argumentos teológicos, né, e também trazer para o mundo da vida maçônica a questão da humildade, né, como a escada de Jacó que une o céu e a terra. Então, eu vou trabalhar o argumento da humildade, né, o vigor da terra e do céu. Depois, um segundo argumento que eu vou, assim, pretendo discutir, compartilhar com vocês, né, é a humildade como abaixamento, como vigor da fraqueza e da ternura, a plenitude do vazio e da grandeza do pequeno, a pobreza de espírito e a simplicidade do menor. Né? E aí eu termino com um argumento sobre aprender, né? Aprender a atitudes de humildade. Tá? Então, aprender não significa que eu estou aqui para ensinar humildade, não é isso. Né? Eu falei para o Paulo Socher, eu tive uma formação, assim, religiosa muito forte na minha vida, né? Porque eu fui religioso consagrado durante muitos anos, né? Então, muitas reflexões a gente vem fazendo durante a vida, né? Mas fruto de vivência, de experiências, né? Então, eu vou me colocar assim como alguém que quer compartilhar com vocês algumas ideias, né? Que não passam só pela razão, mas pelo que vai desembocar nas minhas duas mãos, né? Porque como maçom, verdadeiramente eu me encontrei como ser humano. É isso, Paulo Socher. Espero todo mundo dia 28, vai ser muito interessante. Muito obrigado, professor Osmar. Clemente, é contigo. Não, vou passar a bola para você, Paulo. Vou deixar você tocar a bola hoje. Então, agradecendo imensamente ao nosso querido irmão Daniel por essa disponibilidade. A gente já vai te dar as últimas palavras, Daniel. Eu queria agradecer aí toda a disponibilidade da equipe que está
por trás dessas palestras e convidá-los especialmente para o próximo sábado, onde nós teremos o ERAC da região norte nova, e aqueles que puderem, por favor, os temas também que tivemos agora no sábado o ERAC do Norte Pioneiro, foram temas bastante interessantes, agregaram demais, aprendemos muito, e, sobretudo, nós conhecemos irmãos com uma didática e com uma forma de trabalhar, ainda que aprendizes, que deram um show. A gente espera, e aí, para nós, os mais antigos de ordem, a gente espera que nos incentivem, nos motivem a estarem sempre preparados, né? Porque, de fato, eles estão chegando e nós rapidamente seremos ultrapassados. Temos que cuidar da nossa educação maçônica. Então, conto com vocês no sábado, aí, para aqueles que puderem. Clemente, obrigado mais uma vez pela tua disponibilidade aí. Obrigado pelas suas considerações, irmão Paulo. Obrigado pelo posicionamento da próxima palestra, irmãos do Mar. Daniel, por toda a sua didática hoje, essa voz de locutor aí que faz com que a gente aprenda bastante aí. Então, agora, passo a palavra para o nosso... Oi. Oi, chegou uma pergunta nova aí para o Daniel, acho que dá tempo de ele... Dá tempo. Quero ver aqui, então. Vamos lá, então, Daniel, uma perguntinha para você. Gostaria de questionar o irmão Daniel Point se tem algum destaque em relação ao objetivo 4, que é assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos e todos. Principalmente se há por parte do GOB alguma ação registrada nesse sentido por alguma oficina. Bem, obrigado pela pergunta, é muito boa. Durante a fala ali eu comentei sobre o exemplo, eu dei um exemplo de como funciona a educação básica nos Estados Unidos e como ela é inclusiva, né? Eu até quero comentar um exemplo que eu conheci de perto, que numa comunidade muito pobre na periferia de Washington, nos Estados Unidos, havia uma grande quantidade de pessoas que migraram ilegalmente para lá, mas ilegalmente sob todos os sentidos, sem passaporte, inclusive, aquelas pessoas que entram via coiote, né? E essas pessoas tinham filhos, crianças, né? E o governo do estado colocou um grupo de assistentes sociais para ir até essas casas, convencer essas pessoas, né? Assistentes sociais que falassem espanhol para poder comunicar-se com essa população, convencer essas pessoas que as crianças fossem para a escola, independente da condição em que eles estavam lá, com o compromisso de que eles jamais falariam qualquer coisa para a polícia de imigração, não denunciariam ninguém por causa disso, porque essas pessoas tinham medo de mandar a criança para a escola e serem denunciadas para a imigração e por isso serem extraditadas. Então foi um programa social de inclusão visando dar oportunidade. Com isso eles diminuíram, ao longo de 20 anos eles foram fazendo medição, drasticamente o grau de criminalidade, principalmente entre as populações de jovens latinos, né? E muitos desses jovens se formaram na faculdade, foram participar de equipes esportivas das mais diversas modalidades, porque é uma possibilidade que a escola lá oferece. Por que eu trago esse exemplo? Porque eu penso que nossa educação no Brasil, infelizmente, ela está muito aquém de oferecer para a criança um ambiente completamente favorável ao desenvolvimento, né? Por uma série de razões que a gente não vai ter tempo de discutir aqui, mas podemos até no futuro, se houver oportunidade de tratar disso, nós não conseguimos fazer com que a criança goste da escola, né? Eu vejo muitas crianças reclamando que não estão indo para a escola agora, né? Meus sobrinhos, pessoas que eu conheço, por causa da pandemia, mas nenhuma porque está com saudade da aula especificamente, o que é muito lamentável, né? Eles querem ver os coleguinhas falar do novo tipo de videogame, essas bobagens, né? Agora, se envolver com aprendizado, com experiências práticas daquele conteúdo que é visto todos os dias, com a aplicação da matemática nas várias dimensões da vida, mesmo nas séries mais básicas, isso é possível. Nós não vemos esse desafio, que é o formato, né, a maneira como a escola está
está organizado no Brasil ainda é precária. Então, eu penso que para se obter essa igualdade de oportunidades, nós precisamos melhorar a condição da escola, não necessariamente na infraestrutura, não é construir mais escola, mas capacitar mais os professores, ter métricas para reconhecer aqueles que têm resultados melhores. Eu não posso pagar igual a um professor cuja a turma tem um desempenho medíocre, igual a um professor cuja a turma tem um desempenho brilhante. Né? A gente precisa criar mecanismos para reconhecer isso. Senão, nós não vamos promover a melhoria do desenvolvimento nunca, e nem vamos conseguir fazer com que a escola ofereça efetivamente melhores oportunidades para todos. Eu acredito que a pergunta do irmão Paulo está direcionada mais a uma questão de alguma oficina estar desenvolvendo esse tipo de trabalho. Aí, tá, eu passo aí também a bola, porque talvez o Daniel tenha uma limitação, também para o irmão Paulo e para o irmão Luiz Mário, se tem assim, um conhecimento. Posso falar? Eu entendi essa parte da questão e abordar, assim que o irmão Daniel concluísse. Através da loja Giuseppe Garibaldi, aí de Curitiba, nós temos o irmão, que é o irmão Wilson Pickler, é o dono da Uninter, o Grupo Uninter, um dos primeiros em destaque em educação no país. E o irmão Pickler fez um convênio com o GOB Nacional, a partir do GOB Paraná, disponibilizou 100 e poucos cursos que a Uninter tem com desconto expressivo, aí de 45% de desconto, favorecendo o acesso à educação de toda a família maçônica numa condição mais especial. O GOB Nacional também, recentemente, lançou um programa chamado Unigob, ainda não tem lançamentos do que virá aí, mas a intenção é ajudar na educação do quadro da nossa instituição também, né? É isso que eu queria falar. Uma complementação também, se me permitem, ao longo desse tempo aí eu tenho acompanhado algumas ações de algumas lojas e duas eu gostaria de destacar. Uma da doação de material escolar em creches e escolas municipais, outra de doação de livros também para creches e escolas municipais. A segunda ação, que eu acho que é bastante relevante e recente, até o irmão Luiz Mário vai lembrar muito bem disso, é que o núcleo da PJ, Barão do Cerro Azul, recentemente, já nos berços do GOB Paraná, lançou no ano passado uma ação, e agora a segunda ação, a primeira ação com, inclusive, um concurso de dissertações para as escolas públicas, né? Com prêmios e com uma premiação bastante expressiva, e que foi um sucesso e mobilizou, inclusive, todas as cunhadas e lojas de Curitiba e, sobretudo, as cunhadas da Fraternidade Feminina. E agora, mais próximo, nesse ano ainda, antes da pandemia, eles se mobilizaram, o mesmo grupo do núcleo da PJ, para fazer um cursinho para atender pessoas, cursinho para a formação para a prova do Enem, para pessoas com baixa renda. E isso gerou, inclusive, com o apoio da Fraternidade Feminina Cruzeiro do Sul, alguns professores voluntários, e me parece, eu não tenho o número de pessoas que já estão fazendo o cursinho, mas que é um sucesso. Talvez o eminente tenha esse dado. Mas já 5 mil atingidos, aí de 5 mil interessados que estão assistindo às aulas que continuam, inclusive, né? Uma iniciativa fantástica. Sensacional. Muito bom. Muito bem. Eu acho que é mais ou menos aí. Irmão Luiz Mário vai fazer mais alguma complementação? Sim, gostaria só de lembrar aí aos irmãos que ainda estão com a gente, que às vezes as lojas procuram pauta para as reuniões, e se analisarem a oportunidade do debate, por exemplo, sobre os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, quanta
quanta reunião e quanto desenvolvimento e quanta pauta boa a gente não pode levar para dentro dos templos, né? Então, é o que a gente está desafiando aí, a gente está cada vez mais participante e as lojas cada vez mais participantes também do seu entorno, e a gente trazendo assuntos relevantes para que realmente, além do aprendizado maçônico, os irmãos que frequentam as lojas e as nossas fraternas e a nossa ação paramaçônica estejam envolvidos com objetivos tão relevantes como esse para o nosso mundo aí, né? Então, agradecer ao irmão Daniel aí pela participação e disposição de colaborar, trazer o seu conhecimento para todos. Agradecer a todos os que assistiram. Continue o nosso pedido de que vocês reverberem nas lojas, em casa, para que mais irmãos venham a participar. Nós estamos trazendo conhecimento que, com certeza, é de interesse de todos. E agradecer aos poderosos irmãos Clemente, Paulo Socher e Mauro Sorgenfrey, que está no bastidor aí, né? Por todo o trabalho de mais esse ciclo de palestras. Muito obrigado a todos e uma ótima noite, que a saúde esteja com vocês e com os seus familiares. Obrigado, eminente. Então, com isso, encerramos mais uma apresentação, mais uma palestra. Agradecemos a todos e damos boa noite.